Então, pessoal, a gente vai fazer aqui as atividades sobre biomas. Isso aqui é o livro 2. A gente aqui vai para a página, vê que aqui está começando com biomas mundiais e depois vem para os biomas brasileiros. Que foto linda da Amazônia. Depois vai para os biomas brasileiros. Como eu falei para vocês já, só para lembrar aqui, ó, a Mata Atlântica, ela tem subdivisões, né? Ó, Mata Atlântica, aí está mostrando aqui, ó, Mata de Araucária. A Mata de Araucária está dentro da Mata Atlântica, tá? Pinheiro do Paraná, tá? Isso daqui é incrível, tá? Se um dia vocês forem visitar o sul do Brasil, Mata de Araucária é fantástico. Beleza, Pampas, Pantanal. Os manguezais, alguns livros consideram que é um bioma mesmo, e tem livro que vai entender que é um ecossistema de transição, vai entender que é um ecótono. A gente já falou sobre ecótono, né? Aquela área de transição entre biomas. Então, o manguezal, como ele está ali entre o bioma costeiro e um bioma, entre o bioma continental e um bioma aquático, a gente considera, muitos livros consideram que não é classificado como bioma, é classificado como um ecossistema do tipo ecótono, um ecossistema costeiro. Aí eu tenho aqui uma tabelinha com os biomas, principais biomas mundiais, depois os biomas brasileiros. Essas tabelinhas, elas são muito boas, tá? Se fizer o mapa mental, utilizando essas informações aqui, é muito bom. Beleza? Bora para a questão. A questão aqui já Qual é a página? A página é 400, aliás, 541. 541. Eu vou colocando aqui as informações aqui, até as respostas aqui no bate-papo. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho... Deixa eu só conferir uma coisinha aqui. É isso mesmo. Ok. Pronto. Vamos lá. Pronto. Aqui, como eu estava falando, a gente tem aqui as questões resolvidas, né? A gente não vai se deter muito a elas, tá? Porque já tem a explicação, inclusive, da pergunta aqui, da resposta, né? Bora para a parte daqui do praticando. Vê só, eu tenho aqui, ó, o cerrado, vegetação representativa, principalmente da região centro-oeste do Brasil, caracteriza-se por plantas adaptadas às condições climáticas às quais estão submetidas. Considerando as particularidades do cerrado, assinala a opção que identifica plantas típicas desse bioma em relação às espécies vegetais características de outros biomas brasileiros. Então, pense só, a gente está falando de cerrado, está falando de uma savana brasileira. Por que savana? Porque a gente tem um clima sazonal, ou seja, um período de chuvas e um período de estiagem. A gente tem uma prioridade ali de desenvolvimento para gramíneas e plantas de pequeno porte, tá? O solo é pobre, então você não tem muitas florestas dentro do cerrado, você não tem essa formação florestal que a gente vê na Amazônia ou na Mata Atlântica, a gente não tem. E a gente tem uma quantidade grande de água, tem muitas nascentes nessa área. O que a gente pode caracterizar também para o cerrado é que a gente tem um período do ano, no período da estiagem, que a gente consegue identificar muitos focos de incêndio. Muitas vezes esses focos eles ocorrem de forma natural, tá? Os focos de incêndio. Então a gente vai ter uma vegetação adaptada a esse tipo de contexto, né? Água, solo pobre e incêndio. Então a gente vai ter as temperaturas aí não tão altas quanto a temperatura da Caatinga, mas
é próximo, tá? A temperatura média é próximo do que a gente vê na Caatinga. Só não é tão grande, tão alta quanto a da Caatinga por conta da região. Geograficamente falando, o Cerrado ele se estende para a região centro-sul do Brasil, enquanto que a Caatinga é a região centro-norte do Brasil, né? Pegando aí o Nordeste principalmente. Então, observa o seguinte, quais são as características que eu vou observar na vegetação? Eu vou observar galhos tortuosos e cascas duras e grossas, a ausência de folhas em épocas de seca, glândulas foliares que eliminam o excesso de sal ou elevado porte e copa fechada. Assinala a posição que identifica plantas típicas desse bioma em relação às espécies vegetais. A gente poderia colocar o quê? Ó, clara, você acha que daria certo a gente colocar aqui, por exemplo, glândulas foliares que eliminam o excesso de sal? Onde é que a gente vai encontrar isso daqui? Glândulas foliares eliminando o excesso de sal. O que é que você acha? A gente vai encontrar isso, pessoal, no mangue, tá? Eliminar o excesso de sal. Elevado porte e copa fechada, a gente vai encontrar onde, principalmente? A gente vai encontrar na floresta amazônica, tá? A ausência de folhas em época de seca, a gente vai encontrar principalmente na Caatinga. Por quê? Porque a insolação é maior. É um bioma ali que ele está com a sua... Ele está localizado ali, próximo ao Equador, as temperaturas são muito elevadas, então as plantas perdem as folhas no período de seca. Você vai encontrar algumas plantas no Cerrado fazendo isso? Vai, mas não é um padrão. Que a gente chama... Lembra como a gente chama essas plantas que perdem as folhas no período de seca? São as plantas caducifólias, né? São as caducifólias. Então vai sobrar o quê? Vai sobrar a letra A. Galhos tortuosos e casca dura e grossa. Que é justamente para quê? Para dar resistência, no caso dos galhos tortuosos, tem a ver com duas coisas. Tem a ver com resistência ao fogo e tem a ver com o solo pobre. O solo, a planta, ela se desenvolve ananicada. Os galhos, ao invés de eles crescerem, eles vão se entortando, tá? Porque elas se desenvolvem adanicadas. O solo é pobre. Por isso que esses galhos tortuosos. E casca dura e grossa é proteção. Proteção especialmente ao fogo. Mas a gente tem proteção também a períodos de seca também, né? Enfim, e organismos invasores aí. Mas o primeiro ponto aqui que a gente vai destacar é a ausência, aliás, galhos tortuosos e cascas duras e grossas. A questão 2 do Enem diz assim, ó, tá mostrando a asa branca, né? Tem a musiquinha aqui da asa branca, do Luiz Gonzaga. Aí diz assim, o bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por quê? Se está falando de Luiz Gonzaga, falando da asa branca, né? É uma questão aqui que tem a ver muito com a gente. Então, está falando da Caatinga, do bioma Caatinga. Bioma Caatinga, como a gente já colocou, ele também é sazonal, assim como o Cerrado, porque ele tem período de estiagem e período de chuva. E ele é um bioma que o solo, a gente diz que é um solo duro, geralmente raso. Porque você tem muita rocha nesse solo. O pessoal da geologia, ele pode ser que ele vai dizer, não, mas não é assim, porque nem sempre ele é raso. Mas, enfim, para questões de vegetação, a gente pode considerar aqui que faz parte do contexto aqui da questão. O solo para a vegetação é um solo geralmente raso no aspecto de nutrientes. A gente tem pouco nutriente ali no solo, tá? A quantidade de nutrientes geralmente é pouca, por conta desse período de seca. Ele termina matando muitos micro-organismos e tal, e depois esses micro-organismos eles estão de volta à superfície no período de chuvas. Enfim,
Eu tenho aqui, ó, o bioma Caatinga. Aí a característica para Caatinga, ó, qual é a canção? O bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por característica da Caatinga: índice pluviométrico baixo, alta taxa de evapotranspiração, temperatura de clima temperado, vegetação predominantemente epífita, migração de aves no período reprodutivo. O que é que eu vou encontrar? O que é que eu vou encontrar aqui, principalmente aqui na Caatinga? Será que tem mais a ver? Ó? Vamos lá. Migração de aves no período reprodutivo não é característico só da Caatinga, né? Vegetação predominantemente epífita, não vai ser. Não sei se vocês lembram o que é epífita. Epífita é uma planta que vive sobre outra, tá? A gente fala que elas realizam, né, o inquilinismo. A gente já falou, acho que a última aula da gente foi sobre relações ecológicas. A gente falou sobre inquilinismo. Um dos tipos de inquilinismo é o epifitismo aqui, ó. A letra C está mostrando aqui temperatura de clima temperado. Temperado não vai ser. Temperado, o clima temperado é onde você vê as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Aqui a gente não vê. A gente vê um clima sazonal. A gente tem período de estiagem e período de chuvas. Então não é a letra C. Sobra aqui essas duas: índice pluviométrico baixo e alta taxa de evapotranspiração. Vamos lá. Ó, preste atenção na questão. O bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por quê? Se eu colocar aqui para você qual é o bioma brasileiro que tem alta taxa de evapotranspiração e colocar para você qual é o bioma brasileiro que tem baixo índice pluviométrico, você vai caracterizar a Caatinga principalmente pelo baixo índice pluviométrico, quando você compara com os outros biomas, ou você vai caracterizar pela alta taxa de evapotranspiração? Você vai caracterizar pelo índice pluviométrico baixo. Se você observar todos os biomas, o que tem menor índice pluviométrico vai ser a Caatinga. Ah, professor, mas a alta de evapotranspiração aqui é alta. A taxa é alta. Mas na Amazônia também é. E são biomas muito diferentes. Então, por essa característica, você não diferencia a Caatinga dos outros biomas. A característica que vai diferenciar, de fato, é índice pluviométrico baixo. Então, a questão 2 vai ser letra B. Aliás, letra A. Estou falando errado aí, pessoal. 2, letra A. Vou colocar aqui um asterisco para saber. 2, letra A. A questão 3 diz assim, questão da FUVEST, tá? Melhores questões aqui. A tabela lista características bióticas e abióticas associadas a alguns biomas brasileiros. O que é que vai ser isso de característica biótica e abiótica? Característica biótica vai estar relacionado a o organismo, o ser vivo, ou seja, interações ecológicas, interação do ser vivo com o ambiente, interação de espécies entre si, tá? Ou de uma espécie com outra, ou dentro da mesma espécie. Enfim, interações entre seres vivos e seres com o ambiente. A biótica vai estar falando de fatores ambientais, temperatura, umidade do ar, relevo e tal, associados a alguns biomas brasileiros. Aí vamos lá. O bioma 1 está mostrando aqui que ele é arbóreo, moderado a grande. Eu vou anotando aqui, senão eu me perco. Arbóreo, moderado a grande. Arbóreo, moderado a grande. E ele é tropical ou subtropical. Então, esse 1, a gente está falando de arbóreo, ele certeza não vai ser Caatinga, nem Cerrado, vai ser o quê? Ou Mata Atlântica ou Floresta Amazônica. Como ele tem, assim, de moderado a grande, e ele pode ser subtropical, então provavelmente isso daí vai ser o quê? Um vai ser Mata Atlântica. Tá? Estou anotando aqui para a gente fazer. Não tem as respostas, não. O 2, vamos lá.
Se o 1 vai ser Mata Atlântica, quem é que vai ser Floresta Amazônica? Floresta Amazônica vai ser o 3. Então, ou é letra C ou é letra D já. Eu vou colocar aqui o 3. É Floresta Amazônica. Por que Floresta Amazônica? Porque é arbóreo, é de grande porte e é equatorial tropical. Tá? A zona climática. Beleza. Agora vamos lá. O 2 está dizendo que é vegetação herbácea, o volume da chuva é moderado e a zona climática é temperada. Enquanto que o 4 é arbóreo, arbustivo e herbáceo, o volume da chuva é moderado e ele é tropical, subtropical. Vamos lá. A gente vai diferenciar aqui, ó, de pampas e cerrado. E caatinga também, né? Então, para ser, ó, nenhum desses dois, nem o 2 e nem o 3 que a gente está colocando aí, aliás, nem o 2 nem o 4, eles podem ser caatinga, né? Porque volume da chuva moderado não pode ser caatinga, o volume da chuva é baixo. Então, não vai ser letra C. Vamos ver se encaixa na letra D? 1, Mata Atlântica. O 2, ó, herbáceo, pampas. O 2, pampas. O 3, floresta amazônica. Tá batendo aqui. E o 4, cerrado. Então, beleza. Letra D. O 3, letra D. Certo? Beleza. Desenvolvendo habilidades aqui, ó. Os desenvolvendo habilidades. Vamos fazer o seguinte, senão a gente não vai terminar esses ciclos biogeoquímicos. Tem alguma questão específica aí que vocês querem que a gente faça no desenvolvendo atividades? Ou nos complementares? Porque são muitas questões. Vou falar para vocês. Esse assunto de biomas, ecologia sempre cai biomas. Todos os anos cai a questão sobre biomas. Porque é um assunto que ele puxa muito, ele acaba sendo interdisciplinar, sabe? Você pode pegar a questão de química para aplicar aqui, questão de sociologia, questão de história, para aplicar aqui dentro de biomas, né? Você falar aí sobre os seringueiros e tal, e falar sobre Mata Atlântica, Amazônia, enfim, tem como fazer isso. Tem alguma questão específica que a gente possa responder aqui? Vocês consideram que a gente possa responder? Seria melhor? Vocês estão aí mesmo? Vamos lá. Já que o pessoal não quer falar, então vamos aqui. Ó. Vamos aqui para pegar uma questão aqui legal. Faz a terceira de complementares. Terceira de complementares. Beleza, terceira de complementares. Tem assim, o deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, aí vamos lá. Tem
Existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Deixa eu perguntar a você, você acha que os animais do deserto vão ter muitas glândulas sudoríparas na epiderme? E outra coisa, glândula sudorípara, só quem tem é mamífero. E aqui está falando de aves, répteis e artrópodes também. Então, não é. Letra B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Letra C. Desenvolvimento do embrião no interior de ovo e casca. Embrião em ovo, roedor, por exemplo, não vai ter. Letra D. Capacidade de controlar a temperatura corporal. Homeotérmico. Quem é que é o homeotérmico daqui, que mantém a temperatura? Roedores mantém, aves mantém. Répteis só os crocodilianos, e no deserto não tem. De certa forma, né? Deserto mesmo, lá no meio do deserto, não tem. Artrópode não tem. Enfim, não vai ser isso, controlar a temperatura corporal. Tá? E respiração realizada por pulmões foliáceos, só quem tem é artrópode. Só vai sobrar o quê? Letra B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Ou seja, você tem menos eliminação de água a partir da vivência nesse bioma. Quem vive nesse bioma tende a eliminar menos água. Então, as excretas nitrogenadas, elas acabam sendo mais concentradas, tá? A urina, ela é mais concentrada. O material que é excretado, ele é mais concentrado. Ou seja, tem menos água sendo eliminada. Então, essa questão 3 aqui vai ser letra B. Tá? Tem alguma outra aí? Ou a gente pode ir para os ciclos biogeoquímicos. Dá uma olhada aí. O que vocês acham? Nada de dúvida nessa aqui? Essa questão aqui, todo livro didático praticamente vem essa questão. Tá, ó. O gráfico abaixo mostra a relação existente entre 6 dos principais biomas do mundo. Questão 7 aqui, na página 544. E os fatores climáticos, precipitação média anual e temperatura média anual. Aí tem assim, ó. Identifica-se os biomas A, B e F, respectivamente, como sendo o quê? Ó, bioma A. A temperatura é a menor de todas e a precipitação também é baixa. Então, esse bioma A, ou ele vai ser taiga ou vai ser tundra. Provavelmente é tundra, que é onde a precipitação é menor, é a menor de todas. Tá? O bioma B, você olha aqui, ele tem temperatura alta e a precipitação, ó, é quase nada. Ó, até onde vem só a precipitação? Vem só até aqui. A precipitação é aqui, ó, tá? É nessa linha aqui horizontal. A precipitação é a menor de todas. Então, provavelmente é deserto. E o F vai ser floresta tropical, porque a precipitação é maior de todas. A temperatura é alta, mas a precipitação ela é bem alta também. Então, a letra A, ó, tundra, tá aqui embaixo, baixa precipitação, pluviosidade baixa. Deserto, aqui na letra B. E floresta tropical aqui na letra F. Tá? Vamos a seguir. Vamos adiante. Ó, tem aqui uma questão interessante aqui. Essa questão 9, ó. Diz assim: as florestas tropicais úmidas encontram-se sobre o solo pobre em nutrientes. As tropicais úmidas, tá? Tipo Amazônia. O solo é pobre.
Ao contrário do que ocorre com as florestas temperadas, que ocorrem em solos mais ricos. Em contrapartida, essas florestas tropicais são muito mais exuberantes que as temperadas e já foram denominadas de pulmões do mundo, né? Isso é um mito. Ou seja, as principais responsáveis pela renovação de oxigênio na atmosfera terrestre. Esse conceito, no entanto, está equivocado. Aí, letra A diz assim: como se pode explicar que, apesar de solos mais pobres, as florestas tropicais sejam mais densas e exuberantes do que as florestas temperadas? Aí vamos lá. Tem outros fatores que fazem com que uma floresta ela seja exuberante além do solo, além do tipo de solo. Quais fatores que eu posso colocar aqui que podem considerar, que podem influenciar nessa exuberância da floresta? Eu posso colocar aqui como fatores umidade do ar. Eu posso colocar aqui como fator precipitação, taxa de precipitação. E eu posso colocar aqui como fator a proximidade com oceanos, tá? As correntes oceânicas, correntes marítimas. Por quê? Porque o que move o clima no mundo, o que move o clima não é a minha cidade, não é a floresta que eu tenho aqui perto de casa, não é. O que move o clima no mundo, que influencia mesmo o clima no mundo, são as correntes marítimas, as correntes oceânicas. Mais de 70% da superfície terrestre é formada por água, é oceanos, tá? Não é a minha cidade que influencia na temperatura lá do planeta, de tudo, né? É o contrário, é o oceano que influencia na temperatura de tudo. Então, veja só, as correntes oceânicas, elas favorecem a formação de massas de ar sobre a Amazônia, sobre muitas florestas tropicais. É tanto que não é simplesmente porque ela está perto do Equador, que é o outro aspecto. Não é simplesmente porque ela está próxima à linha do Equador que ela vai ser exuberante também, tá? Influencia também. Mas você pega lá o deserto do Saara está próximo à linha do Equador e não tem floresta tropical lá. Então a gente poderia colocar aqui, ó, como pode se explicar. Então vamos lá. Vou colocar assim: as florestas tropicais. Vou colocar aqui no bate-papo, tá? Isso é a questão 9. Letra A. As florestas tropicais apresentam um ciclo de renovação da matéria intenso e eu ia colocar independente, mas não é nem que seja independente, sabe? Tá. Contínuo, vou colocar assim. Mas é o quê? Ela consegue se manter. Ela produz matéria orgânica e ela absorve matéria orgânica por conta dos decompositores e se renova. Agora, isso contínuo, graças ao que eu falei agora, graças às correntes oceânicas, taxa de insolação, que é próximo ao Equador, precipitação e umidade do ar. Tá? Eu posso colocar dessa forma. As florestas tropicais, elas apresentam um ciclo de renovação de matéria intenso e contínuo, tá? Vai se renovando constantemente. Mesmo que o solo seja pobre, mas aquele material orgânico que está se sobrepondo ali ao solo, ele garante que ela tem os nutrientes adequados. Ela consegue se manter. É como se você teve alguém aqui na turma que fez um terrário, eu acho. Né? Acho que foi a turma de vocês. Que fez um terrário. E
É mais ou menos isso. É como se você tivesse um grande terrário ali na floresta amazônica e outras florestas no mundo. Na Costa Rica, tá? A gente tem esse tipo de comportamento. A letra B pergunta sobre... diz assim, por que é incorreto afirmar que as florestas tropicais são o pulmão do mundo? Primeiro, eu posso colocar primeiro, pulmão, a gente sabe que pulmão, ele não produz oxigênio. Pulmão não produz oxigênio, mas consome. Ô, professor, a aula já Oi. vai acabar, né? Beleza, já vai Falta acabar assim, agora. 15 segundos. Isso. Vai acabar em 15 segundos? Não acaba com 40 minutos? Mas eu ganhei para ficar com mais tempo. Mas a gente vai terminar agora, só essa questão. O pulmão... Não, de boa, é porque eu pensei que ia acabar com 40 e foi só pra avisar. Para avisar, né? Valeu, Stefano. Então, primeiro, ela não é pulmão, porque pulmão ele não produz oxigênio, ele consome. A outra coisa, segundo, a maior taxa de produção de O2 no planeta é a partir do fitoplâncton. Eu posso colocar dessa forma. Primeiro, porque pulmão ele não produz oxigênio, ele consome. Então, por isso que não pode ser pulmão. E segundo, que se fosse por essa justificativa, a taxa de produção de oxigênio maior que a gente tem no mundo não é pelas plantas, é pelos organismos fotossintéticos aquáticos. São as algas, o fitoplâncton, tá? Que fica ali na superfície da água. Pessoal, a gente vai fazer aqui, vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, na próxima aula você traz sobre os questionários. Eu vou deixar, inclusive, para vocês fazerem também o questionário aqui de ciclos... Ô, professor, Oi. a segunda maior taxa de produção de oxigênio é nos fitoplânctons, é as algas, né? E a primeira é o quê? Não. É porque faltou a vírgula. Porque eu coloquei assim, ó. Primeiro, vírgula. Pulmão não produz oxigênio, né? E segundo, vírgula. Faltou a vírgula ali. Foi por isso. Ah, eu pensei que era o segundo maior do mundo. Não. Segundo. Em segundo lugar, entendeu? A taxa de produção de oxigênio no mundo é a partir do fitoplâncton. Beleza? Então, eu vou deixar para vocês fazerem a atividade também de ciclos biogeoquímicos, tá? Porque quando for na próxima aula, aí a gente explica aí impactos ambientais, termina aqui essa parte de ciclos biogeoquímicos aqui, responde algumas questões, e se der, a gente começa o capítulo seguinte, que é sobre, se der, a gente começa aqui o capítulo de impactos ambientais, tá? A gente vai ver essa parte de espero que vocês respondam aí, inclusive essa parte de ciclos biogeoquímicos, e a gente pega a parte de impactos ambientais, se der tempo. Acredito que vai dar na próxima aula. Certo, pessoal? Pessoal, é isso. Valeu, um abração, pessoal. Espero que a gente possa enfrentar todo esse momento de pé e vocês tenham sucesso aí no Enem, sucesso aí na vida em si, tá? Espero que vocês estejam bem e se cuidem, tá certo? Um abração, até a próxima aula. Valeu. Valeu, professor. Valeu.